Aqui ninguém do pessoal levanta a voz pra dizer tem que ficar 15 anos preso, sem progressão. Por quê? Porque é um abjeto, é um anormal, não pode viver em sociedade. Por que ninguém fala isso? Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Professor Júlio Rodrigues, educador que conecta teoria e prática no universo do conhecimento humano. Com profundo senso crítico e paixão por ensino, Júlio traz temas instigantes sobre aprendizado, consciência e transformação. A gente nem lembra, cara, quem você votou na última eleição para deputado federal. Você falou, quem que eu votei? Então assim, mas por quê, cara? Porque o nosso papel dessa democracia representativa, ela é só feita no dia do voto. Você vai lá, vota, acabou a eleição, você esquece. Todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Professor, o que te levou a ter uma visão mais progressista sobre a vida? Cara, a minha história é bem longa, assim, né? Essa pergunta demoraria um tempo para responder. Eu venho de uma família muito simples, né? Minha mãe é empregada doméstica, meu pai trabalha na construção. E quando eu tinha 20 anos, eu fui pro seminário. Fui ser padre, acredita, cara? Eu ia ser padre. Cara. Aí eu fui pro seminário. O seminário da minha cidade lá era um seminário agostiniano. Seguia o espírito agostiniano. E, cara, lá eu comecei a estudar filosofia, né? A filosofia, até então, nunca tinha tido aula de filosofia no ensino médio, né? Foi naquela época que 2008 voltou, né? Eu nunca tive aula de filosofia. Tinha algumas aulas esporádicas que a gente chamava de civismo, alguma coisa, sociologia, mas nunca tive aula de filosofia. Comecei a estudar filosofia. Depois de 1 ano e meio, eu acabei decidindo sair do seminário e continuei os estudos. E, cara, eu acho que, assim, a leitura que eu fiz, da maneira como eu entendi a realidade ali através dos teóricos, da história da filosofia, eu acho que me levou a ter uma visão, diria, mais progressista, né? Ou progressista. Como você define o progressismo? Cara, eu acho que ser progressista é você pensar a história sempre como a história como uma contra-hegemonia, né? Porque eu penso que a história ela é feita por pessoas hegemônicas, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Na minha visão, aquilo que eu entendo, a gente sempre pensa na história do rei, a gente pensa sempre na história do grande soldado, né? O grande, aquele que descobriu, e eu tenho uma visão baseada nessa visão mais moderna de história, que a gente pensa na história do outro lado, né? A história do que é agredido, da história aquele que é o sofrido. Então, que é uma história que não é contada. É uma história que muitas vezes ela não é relatada nos livros. Você pega, por exemplo, você vai lá pegar o descobrimento do Brasil. Fala-se muito mais daqueles que descobriram do daquelas que estavam aqui. E às vezes, quem fala de quem estava aqui é aquele que descobriu. Ou seja, a maneira como ele vai falar, nem sempre é a maneira... Eu fiz um estudo, Felipe, da história da educação naquela região. É um estudo que eu fiz no mestrado. Naquela região do Guairá, que era a região do Paraguai, Paraná, aquela região toda ali que pertencia aos espanhóis na época, né, na colonização. Teve aquele Tratado de Tordesilhas, então a região ali, que é a região que eu moro ali, ficou para a Espanha, e a região mais aqui, São Paulo, que cortou aqui, ficou para os portugueses. E cara, eu fiz uma análise de um documento chamado Cartas Anuas, que os espanhóis mandavam para os reitores na Espanha. Então, assim, os caras mandavam o que eles achavam que era interessante, né? Mas, assim, esse é o olhar, né? Você olhar o que realmente poderia estar acontecendo ali. Então, eu penso que ser progressista, né? Ter uma visão progressista é uma visão que ela está a todo momento se modificando. Diferente da visão reacionária, né? Que eu acredito que é o oposto da visão progressista, que está no auge, né? Se a gente olhar aí para os movimentos aí na nossa realidade, na nossa atualidade, está em alta. E a visão progressista pensa que essa sociedade está em movimento, ela está se atualizando, ela está se modificando, ela, né, necessita essa modificação. E quem é progressista acredita que isso é bom. E a reacionária? A reacionária, ela tende a reagir às mudanças, tende a não aceitar as mudanças que a sociedade
ela vai acontecer. Então, né, até comentei com você lá, né, essa questão, por exemplo, do papel da mulher. Ela se tornou, ela tem sido para nós, né, para o campo progressista, um campo de evolução. A mulher que está assumindo mais espaços, a mulher que está tendo mais voz, mais liberdade, mais mercado de trabalho. Que para alguns reacionários, essa ideia é uma ideia que a mulher deveria voltar, né? Ser aquela que fica em casa, que cuida dos filhos, que não tem a liberdade econômica, né? Que para essa visão reacionária é uma visão melhor, né? Você tinha ali mais o aspecto da mãe. Cara, eu cresci de certa maneira com essa visão, assim. Meu pai era aquela pessoa que falava: eu trabalho, eu ganho dinheiro, você fica em casa, cuida dos filhos, e eu chego em casa do trabalho, pouquíssimas vezes eu lembro assim do meu pai fazer alguma coisa ali, brincar com a gente, né? Não é porque ele era uma pessoa má, mas é porque na visão dele ele tinha a ideia de que eu trabalho fora, ganho dinheiro e você trabalha em casa com os filhos e tal. Muitas vezes até a cabeça não vê isso como um trabalho, fica em casa cuidando dos filhos. Cara, eu não concordo com isso, sabe? Eu não penso assim, entendeu? Eu acho que, né, a gente tem muita semelhança em relação aos filhos, mas, cara, o homem, ele tem um papel fundamental em casa. Ele tem que também, né? Eu não falo nem ajudar, ele tem que dividir ali os trabalhos em casa, que eu acho que é o básico, não é? Tá, vamos por partes. O reacionário e o progressista. Só para entender. Você falou, o progressismo é aquele que olha a figura do rei, do soldado, ele está olhando para aqueles que não foram contemplados pela história, mas que fizeram a história acontecer. Seria isso, mais ou menos? Sim. Está olhando aqui os invisíveis, digamos assim. Ok, uma minoria, talvez. Ou uma maioria que é invisível. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O ser humano não vive justamente por ideais e arquétipos? E quando a gente conta a história, por exemplo, de um herói, de um soldado, ele ali não está representando justamente toda essa massa? E isso não é ruim em si. Você tem um ideal, você tem alguém que você olha e fala, cara, ali está uma boa pessoa, um bom modelo, um bom exemplo. Por que isso seria ruim? Eu acho que não é que isso seria ruim. Isso não seria alcançável. Daí eu acho que nisso, quando você fala isso, eu acho que a gente entra numa questão, por exemplo, da meritocracia. Porque, por exemplo, se a gente olhar no passado, quando a gente pega por exemplo, a história dos heróis gregos. Vamos pegar a história do Hércules. Ok. O Hércules, ele era um ideal mitológico, que era para alguém que era uma forma, na verdade, a história do Hércules, ela é uma forma pedagógica de ser feita. Você conta a história do Hércules para que as pessoas, vendo aquela história, queiram realmente... É o papel simbólico do mito. Exato, o papel simbólico do mito. Só que veja, quem conseguiria ser igual ao Hércules? Ninguém. Mas então, se você tirar o Hércules da equação, você vai se tornar quem? Eu acho que você vai se tornar uma pessoa comum como qualquer outra. Depende. Tu só sabe o que é uma pessoa comum porque você tem o Hércules como ideal. Se você não tivesse o Hércules como ideal, tu seria o quê? Talvez o mais medíocre de todos os seres. E aí é um grande perigo. Isso. A partir do momento que eu tenho um ideal, eu não estou dizendo de ideais utópicos e inalcançáveis, tá? O Hércules é esse caso. Vamos esquecer um pouco o Hércules nesse sentido. Vamos pegar humanos bons, humanos que foram referência, que tiveram em si contradições. Porque todos nós humanos somos paradoxais. Tem uma frase bíblica, você fez seminário, que eu adoro. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse continuamente faço. Miserável homem que sou. Essa é uma frase que acompanha todo ser humano. E até aqui está tudo certo. Então, a gente não endeusa ninguém, a gente não idolatra ninguém. Nós olhamos os homens como eles são. Mas quando eu olho, por exemplo, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, ou a Virgem Maria, ou, não importa, a Irmã Dulce, eu falo, caramba, que legal. Bons exemplos de mulheres. Sei lá, Maria teve filhos, a Irmã Dulce não. Eu poderia ir e estender isso para várias outras pessoas de outras culturas, religiões, arcabouços culturais. Está tudo bem, mas que foram ideais dentro de uma sociedade, que a mulher ela pode olhar e dizer, excelente pessoa, que tem as suas contradições íntimas, porque todo humano terá, ninguém é perfeito, mas que me mostra um bom caminho a viver. Assim como... Quando eu olho um ser como, por exemplo, maléfico, endiabrado, eu gosto desse termo, o cara que se torna diabo de si mesmo, eu tenho um bom modelo do que não me tornar. Agora, é legal aqui, por quê? Eu tenho 2 referenciais humanos, olha que lindo.
Eu tenho um referencial de humano decente, bom, honesto, íntegro, virtuoso, e tenho o exemplo de humano decadência, desvirtuoso, ímpio, imoral. E eu penso, porra, eu sou humano. Quem Cara, eu sou nesse rolê? Eu acho que nesse caso, quando você fala nesse referencial no campo religioso, eu acho que daria certo. Não tem no problema. campo social. No campo social eu acho difícil, porque, por exemplo, Felipe, como que você vai pensar? Vamos pegar hoje, pensar na nossa sociedade, qual seria... Cara, eu não vou nem muito, assim, de referência. Vamos pensar na nossa sociedade, qual que é o nosso referencial de família. Certo. Cara, eu posso dizer com toda sinceridade, da galera que eu tenho contato, assim, que eu conheço, eu não sei dizer, assim, uma pessoa... Eu não tenho uma família que eu possa dizer, cara, esse é o modelo de família que eu tenho. Agora, a questão é, você acha que isso é um problema porque a mulher não tem mais... A mulher assumiu... Não. Cara, porque quando eu olho, por exemplo, eu vou falar pelos meus avós. A minha avó era essa. Meu avô, ele era uma pessoa... Era mais ou menos o papel da do meu pai. Né? Minha avó, ela não sabia sair na rua. Tudo meu avô fazia. E, cara, sabe por que ela aguentou ficar com meu avô todo esse tempo? Pela dependência. A dependência, é a dependência. Hoje, por que a mulher hoje, ela não suporta mais isso? Porque ela não é mais dependente. Aí você vai falar assim, mas, cara, a gente precisa ter esse modelo de referência de família, que é a gente brinca, né? Que é a propaganda de comercial de margarina. Mas, cara, eu não acho que, por exemplo, há problema de você ter uma família que toma café da manhã junto. Cara, é maravilhoso. Mas a realidade... Não é factível, às vezes. Exato, porque daí quando a gente coloca essa referência, que é inalcançável... que eu não sei, eu não conheço... Igual eu tô falando, talvez você conheça, mas eu não conheço alguém que eu posso dizer, cara, essa família é uma referência para mim, um parente ou amigo. Não tenho, cara, não mas tenho. Você entende que a não referência é uma referência? Olha não. só, eu vou dar um exemplo para você. Ninguém quer ser como o Bigode da Segunda Guerra Mundial. Ninguém quer ser aquele cara. Não sei, cara, não sei. Vamos pensar, via de regra, socialmente, moralmente... A sociedade, nós estamos diante de um ser abominável, né? Acho que ninguém quer, em sã consciência, ser um ser abominável. Pode se tornar abominável, mas ninguém quer. Então, é uma referência do que não ser. Isso já é uma referência. É interessante. Porque, por exemplo, quando você olhou lá o seu avô, a sua avó, totalmente dependentes, tá tudo bem. É uma referência do que não é um ideal. Agora, se você tem uma referência do que não é o ideal, você sabe muito bem o que é um ideal. Cara, isso é legal. Ou pelo menos você tem um norte de um ideal. Mas assim, eu não vejo que esse é o problema. Por exemplo, você perguntou sobre o que é ser progressista, por exemplo. E sim, uma visão progressista é ver que essa sociedade está se modificando e eu não quero que ela pare de se modificar. Perfeito. Eu quero que ela modifique. Eu quero que ela se transforme. Qual é o perigo do progressismo, na minha visão, dentro do que você falou? Se eu anulo os referenciais positivos... eu perco as bases e os fundamentos do porquê as coisas são como são e deram certo, porque deram certo e chegou até aqui. Se eu jogo tudo fora. Veja, de novo, vou dar um exemplo pessoal. Meu pai teve um pai, ou seja, meu avô, que era muito trabalhador, mas tinha amantes, era alcoólatra, extremamente violento. Meu pai olhou para o pai dele e disse, eu não serei um pai como meu pai. Isso, meu pai não viu nenhum outro pai legal. Sim. Mas ele teve um bom referencial do que não ser. E aqui é interessante, porque quando eu anulo referência, eu estou permitindo ou eu estou me diluindo de tal forma que eu não sei, eu perco identidade. Cara... Veja, nós temos uma referência biológica, mínima. Eu não sei se eu concordo, porque pensa bem, então nesse argumento que você falou, que você trouxe... O seu avô, não sendo referência, trouxe mais referência para o seu pai. Sim. E por que eu penso isso? Não, ele não sendo referência, não. Ele foi referência do que não ser. Do que não ser, isso. Exato. Então, isso prova que não... Eu acho, cara... Só que se você relativiza tudo, você não tem referência de nada. Eu acho, Felipe, que é a mesma coisa que você pensa assim, cara. Por exemplo, uma família tem muito dinheiro, vive muito bem... ele vai ter um filho que não vai dar problema? Não, cara, não necessariamente. Não necessariamente. Você nasce numa família que, cara, vive a perrengue, é difícil, blá, blá, blá.
você significa que o seu... E eu vou te falar uma coisa, hein? Que é uma coisa que talvez, assim, não é cientificamente comprovado, mas aquele ditado, mar calmo não faz bom marinheiro, eu acho que nesses aspectos tem muito a ver. Porque, às vezes, aquela pessoa que nasce na facilidade muito grande, né? Não tem muito... Talvez ali, de como ver a vida, de como experimentar a vida, qualquer dificuldade a pessoa ela se perde. Mas aí, de novo, é o quê? É o referencial. Não sei, cara. Porque, É a por virtude. exemplo... É a virtude. Não, mas é a virtude. Eu acho que daí, nesse caso, assim, dentro dessa. A virtude é uma. Tem uma. A gente poderia dizer assim, né? O próprio Aristóteles vai dizer, né? A diferença entre. O oposto da virtude seria o vício. Mas a virtude ela é algo que se aprende. Sim. Você aprende. E não Por necessariamente. referenciais. Então, mas não sei. Por exemplo. Simbólica, cara. Por exemplo, eu acho que a gente aprende estudando, cara. Eu acho que, por exemplo. Sim, e você estudou o quê? Você estudou uma história, você estudou a informação que te chegou. Por exemplo, por que você sabe que a honestidade ou a verdade é melhor do que a mentira e a desonestidade? Porque te chegou referenciais simbólicos. O símbolo ele é fundamental. Agora, o símbolo ele é o quê? Ele é um fundamento. Se eu arranco fora o símbolo, se eu digo assim, olha, tudo está em constante mudança e sempre tem que estar em mudança, então eu estou dizendo que, de repente, o que nós temos é relativo. Mas não é relativo, tem coisas que são permanentes e sempre serão. Aí é o extremo do que eu sempre falo, que é a minha grande crítica a qualquer espectro de visão, seja o reacionário, como você trouxe, ou o progressismo, que é o quê? A mania que todo mundo tem de jogar o bebê com a água suja fora. Veja, tudo é ruim? Não. Por exemplo, veja, olha que interessante. Qual é o grande problema nos nossos dias? Não, o grande problema não é a mulher ter cedo para trabalhar. Não é a mulher ser dona do próprio nariz. Não é, de maneira alguma. Não é a mulher ter aprendido a ter prazer sexual, a gozar. Não é a mulher querer ter liberdade, autonomia. Claro que não. Não é a mulher poder pedir divórcio. De maneira alguma isso é um problema. Qual é o problema? Simples, cara. A falta de presença na criação dos filhos. Bom, você é pai. Me diga que isso não é um problema. Cara, eu acho que é. Acho que é. Mas eu vejo assim. Calma, deixa eu concluir. Vou jogar a pergunta. Vou te trazer com uma pergunta. Eu te perguntei, isso é um problema. Você já resolveu o esquema. Eu vou concluir a minha pergunta. O que é mais valioso na tua vida? Cara, com certeza é meus filhos. Ótimo. Agora, por que, então, em nome do dinheiro, nós largamos nossos filhos sozinhos? Ah, daí você tocou no ponto. Não, daí isso não aí... é interessante? Não. Daí... Aí isso é progressismo? Ou eu estou sendo progressista ou reacionário quando eu faço essa pergunta? Não, eu acho que nesse caso, só que nesse caso você toca num ponto que o próprio pensamento progressista defende. Porque qual é o problema nesse caso, né, da falta de tempo da família? Cara, Aí você vai dizer, mas porque vale mais buscar o dinheiro? Cara, mas não é que vale mais, é a necessidade. Eu dou aula numa escola pública que, cara, a realidade é muito difícil, assim, uma galera muito difícil em relação ao financeiro. Uhum. Cara, que a criança passa na escola, vai para a escola, fica o dia inteiro em casa, os pais chegam à tarde. Não é porque eles precisam, cara. Eles precisam. Agora, sim, aí você toca num ponto que, por exemplo, dificilmente essa solução que o campo progressista, né, ou aqueles que dizem progressista, né, encontra uma resposta. Por quê? Porque a gente teria que mudar essa estrutura. Sim. E como que você muda essa estrutura? Essa estrutura você muda, cara, remexendo em todo o sistema econômico. Eu tô contigo. Tô contigo. Eu concordo. Tô contigo. Só que tem um detalhe que você está ignorando. O progressismo não fala que isso está errado. O quê? Não fala. O progressismo fala que isso é avanço. O sistema econômico? Não o sistema econômico. O filho está lá ausente. Cara, o progressismo não vai falar. O progressismo vai falar assim, a mulher alcançou seu espaço. Não. Não. Quando dois saem para trabalhar, sim, alguém ficou sozinho. Acabou. Não interessa. O diálogo para aqui. Porque eu vou ter uma barreira. É que ninguém fala disso. Ninguém chega para essa mãe que está lá na comunidade, precisando sair também para trabalhar, e diz, olha, você entende que o seu filho tem grande chance, por causa da sua ausência, ou da ausência do pai, ele realmente se perder em vida? Ninguém fala isso. Vão dizer que está tudo bem, essa mulher é independente, empoderada e saiu para trabalhar. Esse é o discurso, esse é o problema, é a propaganda. Isso é uma propaganda mentirosa. Veja, ela é parcialmente verdadeira. Entende, Júlio? Qual que é o grande segredo das heresias? 99% de verdade com 1% de mentira são as maiores heresias. Qual é o problema do progressismo e do reacionarismo, tá bom? É a sonegação da verdade, não é mentira.
Cara, mas Você entende? Eu acho que nesse caso, qual é a diferença, por exemplo, de um pensamento progressista e de um pensamento, já que a gente está falando nisso, né? Nesse assunto. É que, por exemplo, para um problema tão complexo, não existe uma resposta tão simples. Que é o que, na verdade, a galera gosta, né? Isso. Por exemplo, eu tenho colegas que falam assim: não, temos que voltar a fazer isso. Cara, primeiro que é impossível voltar. Exatamente. Né? É a mesma coisa de falar assim: vamos acabar com a internet, porque, cara, é impossível voltar. Contigo. Ao mesmo tempo, cara, você viveu fora, eu vivi fora. Cara, mas, por exemplo, eu vivi a pandemia em Portugal. Cara, olha que coisa louca, né? Lá em Portugal, pra você ter uma ideia, Felipe, as escolas, cara, elas foram as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Mas você fala assim, mas por quê? Cara, porque toda a sociedade, ela tá planejada... Cara, o horário do ônibus, o horário de entrada, o horário de saída, tá tudo planejada pensando na escola. Por quê? Porque, olha só, né? Como também é um país menor e tem menos crianças, é claro que é mais fácil. Então, o que é a ideia, cara? A gente tem que cuidar dos pequenos... Porque é aí que nós vamos fazer com que essa mentalidade ou essa estrutura cultural ela cresça. Então, assim, tudo está envolto à educação, cara. Por isso que uma das minhas bandeiras é a ideia da educação não só como escola, mas como um modelo de pensar a sociedade. Porque quando a gente pensa, por exemplo... nessa questão da família, a falta de tempo, que é realidade, cara, é fato. Eu não penso que quem é do campo progressista acha que não, vamos continuar assim. Pelo contrário, eu penso que a gente sabe que o problema é tão grande, tão complexo, que só que um cara louco vai falar, não, tem que acabar tudo e começar de novo. Que a gente poderia propor uma revolução. Não. Ou seja... Empoderamento feminino. Ou seja, é essa possibilidade de mudar esse sistema econômico que te obriga a ter aquilo, a ter não sei o que, a comprar, a pagar, a se manter dentro dessa estrutura que é fato, né? Todo mundo precisa, né? Comprar roupa, comprar tênis. Você precisa trabalhar, a conta não vem de graça, as coisas não vêm de graça. Só que, veja, ao mesmo tempo, se a gente pensa nessa forma de um referencial ou até mesmo voltar como era, alguém paga essa conta. Eu sei. Alguém tem que pagar essa conta. Que quase sempre era quem? Ou, na maioria das vezes, era a própria mulher. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Isso se chama hoje em dia empoderamento feminino. Eu vou dar um outro exemplo. Qual que é o você. problema disso? Nenhum, não. Calma aí. O empoderamento verdadeiro, eu sou totalmente a favor. Não o que não diz as consequências e o enganoso. Vou dar um exemplo diferente para você. Meu corpo, as minhas regras. Tá certo. É legal a Anitta fazer aquele show que ela faz. Eu não sou contra. Ela é adulta, ela faz o que ela quiser. Mas o trabalho dela chega para as adolescentes. Eu não vejo ninguém da esquerda dizendo que isso é uma abominação. Aí tu pega adolescentes engravidando. Daí vão dizer que é culpa de quem? Culpa de quem? Porque é lindo. Vamos aplaudir a Anitta. Empoderamento feminino. Tá tudo bem. Ela é adulta. Mas isso é empoderamento? Quando chega numa adolescente de 15 anos que engravida antes do tempo? Aí eu já não sei se é mais empoderamento. Porque ninguém fala para essa menina que não. Teu corpo, tuas regras, calma. Calma. Porque aí entra a questão do bom senso. O meu lance em relação a esses debates histriônicos e malucos e polarizados, como a gente já sabe, é exatamente... E eu vejo isso de todos os lados, irmão. Eu sou muito crítico, é exatamente esse ponto, porque é uma questão de bom senso. Eu não sou contra a Anitta fazer o show dela, a Madonna fazia isso quando era criança. A Madonna fazia coisa muito pior que a Anitta, velho. Isso aí não é o problema. O problema é quando ninguém chega e explica para uma criança de 12 anos que não tá legal beijar na boca. Felipe, sabe o que eu vejo, cara? Assim, eu falo pela experiência... Eu não sou uma pessoa que tem muita experiência em educação de filhos, né? Cara, eu tô no terceiro. Você tem sim. Tem um pouco, né? Mas, cara, o que eu falo muito com minha esposa, assim, e a gente, cara, a gente não tem muitas regras, assim, mas a gente tem uma regra, cara, com eles que é assim, não minta. Cara, a gente tem um pressuposto que é não mentir. Então a gente fala tudo muito... Cara, eu posso, por exemplo, se eu falar pro meu filho, ó, eu vou passar na volta, sabe aquela coisa? Na volta a gente compra. Cara, se eu falar, na volta eu vou comprar. Então por isso que eu tento muito controlar. Sim. Mas tem uma coisa que, por exemplo, cara, a gente não tem muita regra no sentido assim, somos contra celular, não vê isso, não vê aquilo. Se o menino de 17 anos chegar com a sua filha, quando ela tiver 12 anos, quiser namorar com ela, você vai deixar?
Cara, com Menino 12... de 17 anos. Com 12 eu não sei. Com 13. Com 12 eu não sei. Para um menino de 17 anos, a tua filha com 13. Vamos supor que a tua filha com 13 anos fala, pai, encontrei um menino no Tinder, tô indo lá conhecer ele. Com 14 anos, você ia deixar ela ir? Cara... Com 18 anos, você acha legal ela ir? Pai, cheguei em casa, pai, meu corpo, minhas regras. Acabei de transar com um rapaz que eu acabei de conhecer. Aonde? No Tinder. Saí com ele e transei. Foi uma delícia, pai. Pô, pode se sentir muito legal, filha. Nossa, que lindo. Não sei, que pai, eu não sei. Pode ter gente que acha legal. Eu, honestamente, eu duvido. Para mim, aí já é mentira. Por quê? Porque um pai consciente, no mínimo, vai dizer: minha filha é imprudente. Ela dormiu com um cara que ela acabou de conhecer, 20 quilos mais pesado, que se quisesse matar ela matava dentro do motel. Ponto. Mas isso é imprudência. No mínimo, imprudência. E eu não vejo ninguém dizer isso. Isso é racionalismo? Não. Isso é só bom senso. Eu não estou obrigando ninguém a viver isso. Eu estou dizendo que a gente precisa, como comunicadores, levantar a nossa voz para... Calma, pessoal. Eu sou a favor do progresso. Eu sou. Mas isso aqui tem que ter equilíbrio. Porque se o pêndulo ele for muito para um lado, você sempre vai cair para os extremos. Ou de um puritanismo hipócrita, perverso e castrador, ou de uma libertinagem mentirosa e escravizadora de instintos animais, porra. Só que você acha que, cara, na prática agora, vamos tirar qualquer teoria de jogo. Bora. Na prática, que você acha que quem tem... Qual é a chance disso que você deu esse exemplo de uma garota, de uma menina de 13 anos fazer isso? Qual a maior chance de acontecer? De um pai, de uma mãe que leva tudo de forma liberto, conversa, explica, fala... não proíbe, por exemplo, você quer ver isso aí? Pode ver, mas que explica, que orienta, que fala, que explica sobre namoro, que é honesto, que não mente. Não é hipócrita, não é verdadeiro, hipócrita. Perfeito, bom Minha pai, boa mãe. filha não vai namorar, mas ela... Mas filha ele já trai pegou... a mulher, mas ele trai a mulher. Exatamente, Sim, exatamente. Contigo. Eu tenho... Sim, cara. Eu sei. Poderia falar de vários aqui. Que são assim, moralistas, sepulcro caiado. Fala, mas por dentro... Mortos. Uhum. Ou seja, você acha que é muito mais chance de uma menina, né? Vamos pegar esse papel da menina, que a gente está falando do empoderamento feminino. De uma menina que tem essa orientação de fazer isso, ou daquela menina que o pai vive na rédea, na regra, não faz isso, é isso, é errado, Anitta, nananã. Qual é a chance, Felipe? Falando na teoria, tô falando na prática. Tá de essa menina aqui que você leva, que é mais ou menos o que eu penso em relação aos meus filhos. Tudo bem. De fazer alguma coisa errada e essa. Vou te fazer só preciso completar aqui para eu chegar num acordo aqui para poder te responder. Ali o pai diz que não pode, que é errado, Anitta. Aqui, esse pai fala o quê sobre, por exemplo, fazer sexo aos 15 anos de idade? Cara... Meu corpo, minhas regras? Cara, eu vou falar assim, ó. Eu conheço muita gente desse campo que eu defendo, que eu acredito. Cara, e eu não vejo ninguém falar pro filho, filho, você pode... Não, então esse pai aqui, que parece ser um bom pai, ele está dizendo para a filha, se a filha perguntar, ele vai dizer, não, filha, não é o melhor momento. Você tem que ter maturidade. Com certeza, certo? Com certeza. Então esse pai está aconselhando direito. Eu fico com isso aqui. Com certeza. Mas veja que esse pai está aconselhando, esse pai não está dizendo... Agora, qual é o problema do teu exemplo? Olha só, você não fez 2 pesos iguais, você fez 2 pesos das medidas. Porque esse pai... Ele acusa o problema, ele diz apenas não e ele não educa, ele só reprime. Esse pai, ele está apontando o problema, mas está educando, não está reprimindo. Claro que é isso aqui. Esse é a vida, mas não é esse. Esse é o ponto do meio. Esse é o ponto que eu acredito. Qual é o outro extremo? O extremo não é esse. Sabe qual é o outro extremo? Tudo bem. Sabe qual que é o outro extremo? O outro extremo, que é o extremo desse, é o que vai aplaudir a Anitta. Preste atenção, ele vai aplaudir a Anitta. Mas pior do que isso, ele nem está dentro de casa. Cara, mas você acha que isso acontece mesmo, Felipe, na prática? Irmão, tem que ver vídeo de baile funk. Acho que tu tá perdido. Sim. Mas aí, assim, a gente tá falando de uma... Eu tô falando da maioria da população brasileira. Cara, não, tô falando da maioria da população brasileira. Tem meninas de 20 anos que já transaram com mais de 200 homens. Cara, aí tu vai falar assim, isso é normal? A maioria da população brasileira é 100 milhões de pessoas. A maioria da população brasileira vive essa miséria. É fácil você entender. É fácil você entender, irmão. É número. O salário médio brasileiro é quanto? É fácil a gente chegar nesse ponto. Salário médio brasileiro, R$3 mil. R$3 mil, R$2.500. Ou seja, nossa população é pobre. A nossa população, todo mundo trabalha. Homem e mulher. Ou seja, não estou dentro de casa. Isso é a realidade do nosso tempo. Olha os índices de divórcio. Cara, é porque assim, Júlio, veja que interessante. Eu concordo com você. Porque você é esse cara equilibrado, cara.
O meu problema não é você tá equilibrado. O problema é o discurso que não fala a verdade. Ela omite. Ela não necessariamente está mentindo. Omite. Sabe por que ela omite? Porque convém. Eu vou dar um exemplo aqui de um programa que eu gravei com uma mulher que eu gostei muito do programa. Mas eu falei para ela. E ela, até o final do programa, aí no finalzinho ela quebrou, deu certo. Márcia Tiburi. Programaço. Eu cheguei para ela e falei assim, Márcia, você é uma feminista. Legal. Você é uma voz proeminente. As mulheres te ouvem. Por que você não levanta a sua voz para criticar a lei que hoje prejudica os homens e as mulheres mentirosamente estão usando para prejudicar os homens de maneira desonesta e não acontece nada com elas? Que estão prejudicando as verdadeiras mulheres que estão sendo vítimas de agressão. Maria da Penha. Por que você acha? Porque eu acho... Eu já entrevistei delegadas, cara. Advogadas. De cada 10 acusações na delegacia, 8 são mentirosas. 8. E basta a mulher dizer que o cara fez um abuso, ele vai preso antes de qualquer investigação. Irmão, tem cara hoje preso na cadeia como estuprador por causa de uma lei que protege. A mulher tem voz plena. Eu não estou falando eu estou falando de delegada que trabalha. Eu falei, gravei no Rio agora. Delegada especialista na Penha e ela é delegada disso. A mulher falou, tá um absurdo. Aí eu não vejo uma feminista se levantando, como eu fiz com a Márcia. Márcia, levanta a sua voz para dizer que é errado. Não, mas é porque a maioria... desculpa, é assim. A maioria das mulheres sofrem. Eu concordo. Mas 2 errados faziam certo? Não, então a lei tem que existir. A lei tem que existir. Mas a lei tem que ser corrigida, porque ela, do jeito que está dando margem para que homens inocentes sofram. Até ser teu pai. Até ser teu filho. Até ser eu ou você. Então a pessoa se cala. Sabe por que se cala? Como ela me falou. Não, porque eu prefiro não falar, porque eu prefiro dar minha voz para que as mulheres estão sofrendo. Eu falei assim, mas o que custa você simplesmente falar assim, mulheres, não façam, não pervertam a lei. Ajam de maneira coerente, porque aí não está sendo tão feminista? Por quê? Por quê? Aí, então, beleza. Eu vou defender os homens. Eu tenho que defender o homem que é agressor de mulher? Não, cara. Eu quero que esse cara fique preso até o último dia da vida dele. Cara, eu concordo em partes em relação à Lei Maria da Penha, mas, assim, o que acontece? Eu acho que o problema não é a lei, até porque, você falou com a delegada, cara, eu tive algumas experiências também, eu faço direito, né? Estou no 4º ano. E tive algumas experiências, assim, de mulheres que, cara, lá em Maringá, a gente tem, em algumas cidades, tem a delegacia da mulher, né? Que a mulher vai... Mas aí você já começa a pensar, e não é o caso, né? O caso dessa delegada, mas você pega, por exemplo, a delegacia da mulher, muitas vezes ela tem um delegado. Eu sei. Então, assim... A delegada me falou. Então, assim, eu penso, cara, que o problema hoje não é a lei, mas, assim... A maneira como a gente olha para essa questão da violência, que é uma coisa bem séria, ela não está muito ainda organizada. Porque na nossa cabeça, Felipe, eu concordo que, por exemplo, sim, tem mulheres que, para se vingar do cara, vai lá e faz alguma denúncia. E hoje, a Maria da Penha, se você faz a denúncia, pode tirar, né? Então, você tem que manter... Cara, mas o cara vai preso. Não vai preso de uma vez, ele vai ter uma medida protetiva. Não, o cara vai preso. Se ele for acusado de abuso, ele vai preso. Primeiro uma medida protetiva, não, né? Primeiro ele vai preso. Cara, então... Um homem acusado de abuso, ele vai preso. Depois, vai investigar. Eu tô falando de acusado de estupro. De estupro, né? De abuso, Se for violência de doméstica. agressão, violência doméstica, medida protetiva. A pergunta é a seguinte, e alienação parental? Tudo dentro da mesma lei, tá? É tudo Maria da Penha. Que a mãe chega, eu vi aqui uma audiência. Eu vi a audiência. Aliás, eu conversei com um perito, né, Tiagão? Perito. Esse cara, meu irmão, é uma sumidade no Brasil. Ele é perito. Sabe o que ele... Perito em mentira. É ele que faz a perícia nos julgamentos de pessoas mentindo. Mano, o cara é o cara. Ele é o cara. Conversando com ele, ele falou, Felipe, a cada 10, 8 são mentira. Sabe qual tipo de mentira que ele pega? Mãe que faz a cabeça do filho para dizer que o pai abusou. Eu presenciei um julgamento. Onde o cara foi, graças a Deus, absolvido, mas estava preso. Cara, eu não sei. Já pensou tu ficar preso porque... Cara, mas você pode... mês, porque tu foi por uma falsa acusação? Você pode ficar preso por várias coisas, né? Na verdade... Não. A lei... Estou falando da Maria da Penha. Ela é uma lei necessária? É. Eu acho que é muito necessária. Mas olha que interessante. Eu concordo. Ela é necessária. Mas ela está mal feita. E o que você acha que deveria fazer? Correção.
Corrigir, punir a mulher que denuncia, por exemplo, falsamente. Por que essa mulher não é punida? Não acontece nada com a mulher. Mas, cara, muitas vezes ela nem sabe, né? Porque como é que ele vai saber se ele tá punindo falsamente? Como Depois assim? de uma investigação e descobriu? Por exemplo, o cara é inocentado. Sim, o cara é inocentado. Não acontece nada com a mulher. Nada. Tá errada a lei. Sabe que não acontece nada? Ela continua com a guarda dos filhos, inclusive. Mas eu acho que esse não é um problema da Lei Maria da Penha, cara. A lei mal escrita. Mas eu acho que não é em relação à lei, mas é ao sistema de justiça que isso é, cara... Não, veja bem. Sistema... É a redação da lei. A lei é necessária. Não vamos confundir aqui. A lei é necessária, mas ela é uma lei bem feita? Não, é uma lei necessária que foi... Você sabe como foi feita a Lei da Maria da Penha? Sim, sim. Às pressas. Sim. Mas, o Brasil não tomar uma multa da ONU. Mas, cara, eu acho que no Brasil, e a gente poderia discutir isso em todas as leis, elas são feitas e elas têm problemas. Todas têm problemas. Aí depende. Eu acho que, assim, uma coisa é a gente saber que a sociedade... Ela, cara, você não vê, você pode ver, mas vamos pegar um dado estatístico aí do último ano. Quantas mulheres que violentaram homens? 10. Pega o dado do último... Cara, uma mulher é violentada por homem a cada hora. Verdade. Então, assim, agora, eu acho O que deveria ser feito com esse cara? Cara, eu acho assim, a Lei Maria da Penha... Não é só a Lei da Maria da Penha que defende a mulher, né? Mas Isso aí, no caso de abuso, é estupro mesmo. O que deveria ser feito com esse cara que abusou da mulher? Cara, Ele tem que ter progressão de regime? Ó, é a mesma coisa, por exemplo, quando você tem quando acontece uma denúncia, por exemplo, de um funcionário público, um professor que abusou de alguém. A primeira coisa que você tem que fazer é afastar essa pessoa, porque Isso. até você saber, né? Isso. Ou seja, você tem que afastar essa pessoa para investigar. Sabe o que é mais interessante? Esse professor abusou de um menino homem. Sabe o que acontece com ele? Nada, ele só é afastado. Se for uma menina mulher, ele é preso. Não, cara, nem sempre. Na verdade, o que eu tenho visto Se até a nessa... menina denunciar, ele é preso. Se for denúncia de outros, não. Se a menina falar, ele fez, ele é preso na hora. Agora, sabe mais engraçado? Se for um menino, não. É interessante isso. É porque eu tô te explicando, irmão. Eu não sou contra a lei. Eu sou um homem casado como você, há 17 anos com a mesma mulher, pai de uma menina de 3 anos. Eu quero o melhor para minha filha. Eu quero toda a proteção do mundo para ela. O problema é quando uma lei distorce e homens inocentes estão sendo prejudicados. Vamos corrigir a lei. Qual o problema de corrigir a lei? Só por que ninguém levanta essa voz? Qual o problema, irmão? Ó, eu dou um outro exemplo para você. Você fala assim, eu te perguntei, o que deveria acontecer com um abusador? Vamos lá, 20 anos de cadeia, sem progressão de regime? Aí a galera, pô, eu acho que em sã consciência, a galera ia pensar, claro, porra. Lógico, porra. Mas o progressismo acha que não. E vou dizer além. Não, ele tem que ressocializar. Ele tem que, não sei, dar regime. Deixa ele ler um livro, 4 dias a menos de pena. Vai. Beleza, é uma opção. Só que ele volta. Tá tudo bem, ele só vai ficar 6 anos preso. Aí sai. Agora, qual que é a lógica? Vamos proteger quem? Aí, sabe o que é mais interessante? Vai para o Congresso essa lei. Quem fez essa lei? Tu sabe quem fez essa lei? Delegado Palumbo. É um amigo meu. O delegado Palumbo fez isso, contra a progressão de regime. Vê se alguém da esquerda progressista votou nessa lei. Ninguém. Nenhum deputado. Ninguém. Mas por quê? Veja, eu não sou contra o progressismo, porque eu acho que a sociedade ela vem evoluindo a sua mente. Em Cristo, tudo foi... Cara, isso que eu acho legal. Eu sou progressista pra cacete. Senão tá vivendo uma lei. É que eu acho que, por exemplo... Só que o bom senso não pode ser apagado. Você pensar de forma progressista... Você está dando um exemplo bem específico que entra numa pauta sobre a questão de gênero, né? Que eu acho que isso vai ser complexo, porque não tem uma resposta só, uma resposta simples. A questão é como você vê o sistema judiciário, né? E o sistema penal. Cara, esse sistema é extremamente falho. Cara, você vai lá hoje A gente estava agora lá no evento do CL, o Serginho Grossman estava dando um exemplo, cara, que ele fez um vídeo do Programa Livre dentro do Carandiru em 91. Cara, 1.800 presos num pavilhão que foi um pouquinho antes de ter a revolta, aquele massacre do Carandiru. Uhum. Então, assim, hoje, bicho, o cara perguntou uma hora lá, isso em 91, ele perguntou, quantos aqui já estão no momento de ter pago a pena e de sair? Cara, pelo menos uns 1.000 levantou a mão. A gente está falando de 91.
Ou seja, hoje, Felipe, o sistema judiciário é uma falha. Então, assim, quando a gente fala... Quando a ala progressista, ou aquele que, né, se você quiser chamar de esquerda, pensa, não é que a gente é contra... A gente pensa, cara, esse sistema é muito falho. Olha isso que está acontecendo agora. A PEC da blindagem. Cara, Sim. você pega, por exemplo... Você tá a esquerda discutindo... votou a favor? 12, né? Votou, né? Todo mundo votou a favor ali, rapaz. Todo mundo para se proteger, ninguém mais vai ser condenado. Política Não, cara, política é tudo não, sem vergonha, não. modo de falar, né? Óbvio. Tem gente Não. honesta ali. Não. Rapaz. Cara, ali Isso é você, tudo ali você teve PL que votou todo fechado. O centrão e a esquerda e a direita, que eu chamo de direita radical, votou a Todo favor. mundo vota pela sua própria conveniência. Cara, ali é mas tudo, ali não. ali é tudo. Ali, Ali você é tudo pega, a cor. ali você pega, por exemplo, do PSOL, do PCdoB, da Rede, do PT. Por que tu acha que eles não foram contra? Porque o barato já estava vencido, irmão. Então eles ficam bem para a prole deles, eles ficam bem para grupinho deles. Vão fazer diferente. Por que eles não votam contra a progressão de regime? É isso Para que estuprador. Para estuprador. Eles não votam. Por que eles não votam contra a progressão para estuprador? Porque ninguém do pessoal levanta a voz para dizer estuprador tem que ficar 15 anos preso, sem progressão. Por quê? Porque é um objeto, é um anormal, não pode viver em sociedade. Por que ninguém fala isso? Cara, mas assim... Loucura, meu irmão, é loucura, irmão. É essa diferença de quem é de... Quem, né? É essa diferença. Cara, no dia que teve a votação do lado dessa PEC da blindagem, era meia-noite. A galera que é desse campo, cara, tava fazendo um vídeo batendo, destruindo essa galera dos 12 que votou a favor. Mas, cara, você pode pegar em todos. Eu fiz vídeo, toda a galera fez vídeo. Cara, todo mundo. Essa é a diferença. E, cara, me desculpe falar, mas de quem pensa de um lado mais, talvez mais centro, que a galera fala, não, é o que você tá falando. Não, cara, olha, todo mundo... Cara, não, eu acho que tem gente boa, cara. Tem gente que tá batendo lá. Não, eu também acho que tem gente boa, Júlio. Professor, eu também acho. Sabe por quê, Felipe? Mas é a maioria? Não, Se cara. fosse a maioria, o Brasil não tava desse jeito. Não, mas é que tá. Aí que eu acho que, por exemplo, o que é o nosso papel? Eu falo como sei lá, como professor, como pai, né? Cara, o nosso papel é olhar para essa realidade, para essa situação que a gente tá vendo aí cara, independente de quem seja, a gente criticar, cara. É isso, mas eu tô contigo. A gente eu tá faço política aqui, né, gente? Aqui eu faço política. Como assim? Aqui tudo é política. A gente conversou. Mas eu não acredito no sistema político. Mas eu faço política. Que é o quê aqui, meu papel? Fazer perguntas óbvias. Meio Sócrates, né? Ele tá meio Sócrates. Mas é óbvia. Fazer perguntas e não... Mas não é verdade? Ó, eu só tô trazendo pergunta. A minha pergunta foi, por que ninguém da esquerda fala que tá errado? Cara, quer que eu fale da direita? Eu vou falar da direita. Por que ninguém diz o seguinte, o Bolsonaro merece, só por não ter dito aquele povo do 8 de janeiro irem para casa, esse cara merece, só por ele ter dito ao Daniel Silveira, que não conhecia o Daniel Silveira, não tinha intimidade com o Daniel Silveira, e abandonar o cara, jogar o cara para os leões, só por toda a covardia dele durante aquele tempo, ele merece ser preso. Mas não quer dizer que ele deve ser preso, porque aí é a lei. É lei. É igual o Lula, tá livre. Roubou, na minha opinião. Enfim, foi condenado em todas as instâncias. Mas o processo foi anulado. Por quê? Por inconsistência de CEP. Aí lá, beleza, tá tudo bem. O Palocci apareceu lá dizendo, roubei, dinheiro, roubei. Não, mas ninguém roubou nada. Devolvemos tudo. Que lindo. Não aparece um santo para dizer assim. Parece um santo para dizer assim. Foi a maior vergonha da nossa história como partido. Porque realmente esse povo aparelhou o Estado e roubou. Eu digo, roubaram, porque eu também digo, Bolsonaro, covarde, o maior covarde da história, rachador, rachadinha, miserável, mentiroso. Eu digo, irmão, eu não tenho. Eu aqui, eu não fico em cima do muro, não. Meu ponto aqui é isso. E essa é a minha provocação. Vai vir gente de direita e de esquerda. Não importa. O meu ponto é sempre trazer a razão, porque eu quero que as pessoas ouçam esse programa e falem, isso faz sentido. Eu duvido, eu rasgo o meu saco fora, eu me castro de ter um pai que chega para uma filha e fala assim, que alegria, minha filha.
seu corpo e suas regras. Ai, que alegria que você viu no Tinder um cara que você acabou de dar oi e já foi lá fazer sexo com ele. Ai, que delícia, minha filha. Que bom pra você, amor. Cara, eu duvido, irmão. Esse pai é um inconsequente psicopata. Cara, mas assim... Porra, mano. Será que o pessoal não tem coragem de dizer um troço desse? Professor Júlio, pombas. Mas eu penso, cara, que essa questão, por exemplo, essa sua inquietação, essa sua pergunta... É contra a hipocrisia. Mas eu acho que, cara, no fundo, assim, eu conheço razoavelmente bem esse campo. Eu acho que isso não é o que acontece. Eu acho que isso aí é a mesma coisa que falam assim: ah, cara, vocês ficam pregando banheiro unissex. Felipe, vou te falar uma coisa, cara. As escolas hoje públicas, elas estão tão sucateadas que nem banheiro tem, cara. Eu sei. E eu tô falando de São Paulo, Paraná, porque o secretário de Educação do Paraná agora tá em São Paulo. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem que pensar outras coisas. E o que a gente tem que tomar muito cuidado, tem um livro muito bom, cara, que até tô ali, depois eu até posso deixar com você. Porque as democracias morrem. Cara, é um americano, Daniel Ziblatt. Ele faz parte desse pessoal também. Eles fizeram agora, esses dias teve uma fala com ele do ICL. Cara, ele vai falar o seguinte, olha porque, assim, a maneira como você fala, que é um pouco do que eu ouço muito, assim, cara, todo mundo igual, é todo mundo... Eu acho que quando a gente descredibiliza total aquela instituição, seja o judiciário, seja o legislativo, seja o executivo, o livro fala isso, cara. É aí que a gente começa a romper com a democracia. Por quê? Tá bom. Só pra finalizar falar. a ideia. Pode, por quê? Porque, cara, a democracia, para ela funcionar, ela tem que ter... E aí você falou agora há pouco dessa questão simbólica, e nesse caso eu concordo com você quando a gente precisa de ter algumas referências simbólicas que não está escrita. Ela não está escrita. Só que, por exemplo, hoje um absurdo que eu ouço muito, né? Ah, cara, partido é tudo igual. Partido é sob a mesma máfia. Cara, eu não tenho problema algum de falar. Eu participei agora, recentemente, das eleições internas do PT. Que é o pior partido que tem e blá, blá, blá. Cara, para você ser presidente do partido, você tem que fazer uma eleição interna, você tem que concorrer a uma eleição interna, tem voto. Cara, não tem essa... É tudo muito bem... É concorrência, é briga, é debate. Fez a eleição. Os presidentes dos partidos são eleitos. Para eu, por exemplo, ser candidato, não é eu chegar lá e falar, viu, posso ser candidato aí? Não, cara. Você tem que ter uma vivência, você tem que ter um trabalho. Que no livro, ele vai dizer, foi o que rompeu, principalmente com a democracia americana, é essa ideia do outsider. É aquele cara que... O Pablo Marçal, que aparece, é um cara que ele é um mega empresário, tem muito financiamento por trás. Ele vem como um contra-establishment, aquele cara que ele é contra todo o sistema, ele é contra tudo, ele quer acabar com tudo, porque nada funciona. E aí você começa a descredibilizar todo esse sistema. Então você começa a colocar problema no sistema judiciário, começa a colocar problema nas urnas, começa a colocar problema na democracia, nos partidos. Eu já ouvi isso de gente do campo de esquerda, falar, não... Tinha que se ter uma eleição sem partido. Cara, o partido é problema. Ele tem problemas. Só que, veja, ele tem problema porque a culpa é nossa. Por quê? O partido, ele funciona justamente como um movimento de pessoas que tem um bem comum ali, que tem um estatuto, que tem uma regra, que tem um ordenamento, que tem ali uma história, uma fundação, e que as pessoas vão construindo aquilo. Agora, assim, eu acho que quando a gente tem essa ideia de ser muito rígido, nada funciona, o Daniel Ziblatt vai falar isso, que aí a gente começa a ruinir com o nosso sistema democrático, porque daí você começa a descredibilizar tudo. Então, todos os políticos são iguais. Aí eu fico pensando até que ponto, eu falo isso muito com meus alunos, né? Até que ponto esses caras que votaram lá... Porque daí, cara, só para voltar essa história lá da votação. No mesmo dia, era meia-noite... Cara, a votação terminou por volta da meia-noite. Eu fiquei até 1h da manhã. Eu peguei os 12 lá do PT que votou a favor, peguei um por um e mandei mensagem para eles. Fulano, eu quero saber por que você votou a favor nos 12. Só um que me respondeu... que por acaso ele é aqui de São Paulo, o presidente do PT aqui de São Paulo, esqueci o nome dele agora, pego depois o nome dele. O único que me respondeu, que por acaso foi uma resposta meio automática, eu acho que muita gente começou a perguntar e ele respondeu assim para geral,
E, cara, como é que é o nome dele? Ele é aqui de São Paulo. Ele é o presidente do PT aqui de São Paulo. Sim. E assim, cara, eu acho que o papel que a gente tem como cidadão é cobrar, entendeu? É fazer o papel, por exemplo. E agora, que a esquerda em geral fez, cara, é fazer assim, essa galera aqui, próxima eleição, não vai receber voto, tá? Pelo menos o meu voto não vai ter. Se eu votei nesse cara... Agora eu pergunto, por exemplo, pra quem? A gente nem lembra, cara, em quem você votou na última eleição pra deputado federal. Você fala, quem que eu votei? Então assim, mas por quê, cara? Porque o nosso papel dessa democracia representativa, ela é só feita no dia do voto. Você vai lá, vota, acabou a eleição, você esquece. Tá. Eu vou fazer 2 correções aqui sobre o que você falou da minha opinião, com pergunta, enfim. Veja, por que você criticar uma instituição porque você quer o melhor dela, você está sendo contra ela? Uai, o progressismo não visa justamente a melhora constante? Então, se eu critico uma instituição, eu sou contra ela. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. Eu quero melhorar ela. Isso é progressismo, real. Isso que você acabou de dizer é o discurso atual da polarização. O PT sempre criticou as instituições e nunca foi taxado como antidemocrático. Então, até então, era lícito fazer. Isso está errado. Segundo, todos os políticos são iguais. Não, tem político honesto. Eu disse que a minoria é honesta. Falei, como assim, Felipe? Fácil de explicar. Se a maioria fosse honesta, o Brasil não estava do jeito que está. Pô, é simples. É por maioria, certo? Sim. Isso é simples. Isso é ponto. Isso aí é uma coisa, acho que não tem muito, é meio que óbvio. E aí vem uma grande questão, irmão. Eu vou repetir aqui a você. Por que a democracia ela encerra ou ela termina quando a gente critica a instituição do tipo, o judiciário? Não. Por que eu estou criticando não necessariamente a instituição apenas, mas as pessoas que lá estão gerindo as instituições? A instituição, ela é amoral. Pessoas são morais. Bom, o judiciário brasileiro podia ser melhor? Talvez. A gente pode olhar e falar, pô, será que se fosse dessa forma, organizasse assim, mudasse isso, aquilo? Tá tudo no jogo. Isso é progressismo puro. Tentar melhorar e progredir. Tá certo, porra. Agora, fulano de tal que tá lá não presta. Se você é antidemocrático. Como? Eu? Ou ele que não aceita uma crítica? Opa! É uma inversão lógica de valores e princípios. É um absurdo no nosso tempo. Tá. Sobre a questão dos 12 votos que você citou e o que eu falei. Eu sou contra esse negócio aí. A blindagem. Os caras de direita, para mim, que votaram, todos eles, tinham que pedir desculpa por que estão fazendo. Porque, na verdade, é só uma desculpa, de fato. Desculpa? Foi mal aí, não votei. Irmão, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Qual político você já viu pedir desculpa? Esse deputado que eu falei, que foi o único que respondeu, foi o Kiko Seleguin, aqui de São Paulo. Vamos lá, o que ele te respondeu? Cara, eu posso até ler aqui o que ele me respondeu. Vamos ver. Ele falou assim, eu mandei pra ele, né? Isso. Daí ele falou assim, Júlio, entendo a indignação, mas parlamento é um espaço de negociação permanente. Negociação, legal isso. Tem muita coisa importante na pauta e a MP dá conta de luz, blá, blá, blá. Não pode parecer, mas tudo isso está caminhando junto, né? Daí ele inventou uma história e eu, mais 11 deputados, incluindo o nosso líder do governo, topamos fazer esse gesto amargo. Cara, eu mandei isso aqui pra galera que me acompanha, mas não teve um. Isso que eu fico assim, Felipe, qual é a diferença? Não teve um que falou assim, não, hein? Não, ele tá certo, ele. Cara, não teve um. Eu te mostro as mensagens. Não é absurdo? Negociação, tá ligado? Eu acho isso muito legal. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Ele pode ter feito negociação. Eu acho que o sistema democrático, cara... Tu negocia a verdade? Cara, mas... Tu negocia valor? Você quer um... Tu negocia valores? Pode falar real pra mim, vai, mano, Júlio. Eu tenho certeza que tu não faz isso, mano. Cara, tu negocia valores e princípios, meu irmão? Nesse caso... Tu negocia a verdade pros teus filhos? Nesse caso, eu, sinceramente, eu não vejo explicação alguma que essa faz. Eu sei, irmão, é isso que eu tô te explicando. Só que Tu é um cara coerente, eu olho pra tu, tu é um cara bom, mano. Eu olho pra tu, eu já sei. Eu leio as pessoas fácil, porra. Eu vivi 17 anos na Rússia debatendo, degladiando com gente lá ruim. Eu olho no olho, eu sei quem é quem, porra. Tu é um cara correto, porra. Dá pra ver que tu tem bom senso e equilíbrio. Só que não é esse o caso. Tu não é a maioria. Ou tu é a maioria silenciosa. Mas, Felipe... Entendeu? Agora, qual que é o problema de dizer? Tá errado, vamos progredir. Com verdade. Qual é o problema? Eu não sou contra o que o feminismo deu às mulheres, irmão.
Pelo contrário, eu dou glória a Deus. Eu adoro entrar no sex shop e ver os brinquedinhos lá pra mulherada. Eu adoro. Isso aí, porra, a mulherada tá feliz da vida. Eu adoro. Qual é o meu problema? É quando ninguém explica as consequências de um sexo casual e vulgar. Que pode ser perigoso pra uma mulher. Como pode ser pra um homem. Ou tu acha que o meu filho de 12 anos vai ouvir de mim alguma vez assim? Vai lá, filhão, come todo mundo, vai ser garanhão. Cara, mas eu acho que... Eu entendo a sua indignação, assim. Eu acho que a sua indignação é uma indignação nobre. Porque você é pai, porque... Só que assim, eu acho, cara, que no fundo, essa visão que você tem de quem se diz progressista, ou quem é de esquerda, ou quem é... Não é a prática, cara. Eu acho que isso aí é a mesma coisa que falar assim, o Felipe, quando o Bolsonaro foi na Rede Globo, cara, aquele gibizinho, falar, ó, eles estão entregando isso aqui, Mas tal da tavam ou não mamadeira. tavam? Não tava, cara, isso é ilusão. Aquele não era um kit, aquilo é mentira. Cara, isso é tudo mentira. Aquilo não tinha sido aprovado. Não, tinha, cara, foi recolhido, irmão. Não, cara. Pode ser numa prefeitura. Ah, então beleza, pode mas em ser, algum lugar foi. Mas, cara, não Tudo bem. tinha isso. Ô, Felipe, eu dou aula numa escola, cara, 10 anos. Mentiram. Manipularam. Total. Tudo bem. Total. Hoje, por exemplo, o que eu falo muito para as pessoas quando alguém fala sobre isso, cara, é falar: meu, vai numa escola conhecer como é que é. Vai lá para você ver como é que é. Vai lá entender a realidade. Cara, não tem nada disso. Então, o que se criou no Brasil? Se criou essa ideia de que as instituições elas são falhas, mas no sentido, por exemplo, você falou assim, não pode criticar. Claro que pode, cara. O Moro é da minha cidade. Cara, eu faço várias críticas ao Moro. Faço várias críticas. Isso. Os meus vídeos que mais engajam são os vídeos que eu falo sobre o Moro. Só que, cara, eu não falo em relação à instituição judiciária. Eu faço uma crítica ao Moro na maneira do... Mas, irmão, por exemplo, você acha que os partidos políticos... Cara, eu vou ter que ir no banheiro. A gente já vai ter 5 minutinhos, a gente já vai finalizar esse bloco. Vem cá, a gente chama. Partido político, Júlio, quem manda são os caciques. Tu acha que esse modelo político brasileiro, você me falou, parlamentarismo talvez fosse melhor. Você acha que esse modelo é bom? Você não pode criticar o modelo? Qual o problema, irmão? Cara, mas assim... Qual o problema? Vamos melhorar o modelo? O modelo que tá aí tá ruim. Como é que pode? Um projeto tem que passar por todas as comissões. Se for vetado, ele volta para todas as comissões. Não passa nunca, porque tem uma negociação lá dentro. Tem 40 e tantos partidos nesse país. E quem manda são os caciques que estão negociando para votar meia-noite uma PEC da blindagem. Caralho, tá errado. Qual é o problema da gente dizer e denunciar isso? Tá errado, vamos melhorar. Isso é progressismo. Mas a gente tá denunciando, cara. Tanto é... Acha que você acabou de dizer que não pode falar contra. Não. Não pode falar contra. Cara, a instituição é gerida pelas pessoas. Você pega, por exemplo... Você pega, por exemplo, quantas vezes... Na calada da noite foi feito um projeto que buscava beneficiar as pessoas. Perfeito. Nunca. Aí você fala pra mim... Não, várias vezes, mano. Desculpa, várias beneficiar? Vezes. Porra, pro cara votar o que quer ali, várias vezes eles abrem lá o Congresso. Pô, vamos votar aqui agora. Acabou. Quando? Madrugada, voltar meia-noite. Pô, várias vezes. Mas tá bom, esse foi um a mais. Vamos lá. Mas a visão hoje, e isso acontece em todo lugar, cara. Lá no Paraná a gente teve uma situação também que a toque de caixa, como aqui em São Paulo, foi feita uma votação para privatizar todas as escolas estaduais. Não é um absurdo? Aí tu vai me dizer uma coisa. Vem cá, Júlio. Fica comigo, então. Não é um absurdo? É um absurdo. Temos ou não criticar isso? Só que, veja, eu não vou criticar a instituição em si, dizendo assim... Como? Se a instituição permite que isso aconteça? Só que, cara, a instituição... o regulamento interno de uma assembleia é feito pelos deputados. Sim, mas eles que permitem isso. A instituição permite. Exato. Tem que melhorar a instituição e mudar aquelas pessoas. Só que aí qual que é o jogo... Porque vai vir outro ruim e vai continuar. Qual que é o jogo democrático? O jogo democrático é... Felipe, cara, isso é uma coisa que nós temos que aprender, cara. Se você não está contente... Se você não está contente com o que está acontecendo, e isso que é o rico do jogo democrático. Cara, a eleição do ano que vem está aí. Cara, você entra num partido, monta um projeto, se candidata. Cara, e você vai poder fazer a diferença. É esse o jogo belo da democracia. Porque pensa só comigo, cara, se a gente acabar com isso, que na verdade é uma democracia muito falha, né? Se for ver, porque hoje, hoje você tem lá uma parte do Congresso que vota tudo a favor, o cara nem leu o projeto. Ele vota, o cara falou... Tanto é que a galera que estava criticando quem votou a favor falou que essa galera nem leu.
O líder lá fala só, vamos votar sim. Isso. Ele vota. Isso. Então, mas o que a gente pode fazer nisso, cara? A gente pode se filiar a um partido, se candidatar, concorrer à eleição. Posso te fazer uma pergunta? Acredita e, cara, mesmo e fazer nisso? a diferença. Tu Eu acredita que dá acredito, pra cara. mudar? Acredito. Jura? É que eu não acredito. Não que eu não tenha esperança, tá? Júlio, você não é... Eu penso assim, você é um... Eu me identifico contigo. É isso que eu quero dizer. Você é um cara... Eu fico muito feliz em te conhecer, porque eu vejo que você é um cara honesto. Só que tem algo, Júlio, que eu te confesso que me preocupa. No nosso tempo, as pessoas elas têm um receio de pôr o dedo na ferida, independentemente de quem seja. Irmão, eu te confesso o seguinte, você fez seminário, eu fui missionário. Cara, eu não tenho ídolos, irmão. Nem igreja, nem nada, nem ninguém. Eu acredito na verdade. Eu busco a verdade. As pessoas estão sofrendo porque está sendo dado a elas mentira e omissão. Quem sofre são as pessoas como nós, são as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos amigos. Isso está errado. Eu aponto o dedo, como você falou lá, o deputado, por que você fez isso? Você, legal pra caramba, eu aplaudo a tua atitude. Isso é lindo, mano. E eu não passo a mão... Mas dois errados, isso eu sempre digo, dois errados nunca vão fazer um certo. Eu não sou de direita, meu irmão, eu não sou de esquerda. É aquilo que eu te digo, eu sou progressista, mas ao mesmo tempo... Se for preciso ser racionário, eu vou ser. Aonde o bom senso ele entra, eu vou estar. Porque ali é vida, ali é paz, ali é virtude, ali é amor. Qual é a motivação da vida? É o amor. Eu não enxergo outra coisa. Por isso que eu bato, eu sempre faço o contraponto nas minhas conversas. É impressionante. Porque eu encontro pessoas como você, como eu te falei, e outros que passaram por esse programa, eu falo, caramba, são pessoas boas. A própria Márcia Tiburi, quando esteve aqui, eu falei, pô, Márcia, você é um ícone. Qual é o problema de chegar e levantar a voz e de dizer algo que está acontecendo? Porque omitir até acontecer com um dos nossos, é isso? A gente não pode... Isso é democracia, a gente não pode permitir. Sabe o que eu vejo, Felipe? Eu vejo que você está corretíssimo, cara. Só que assim, a gente quando... Você está corretíssimo de pensar a sua vida. Só que quando a gente pensa numa questão social... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você é a favor ou contra o aborto? Tá. Não, eu só quero que você responda. Fácil. Eu sou contra, mas eu liberaria. Não. Cara, exatamente. Né? Exatamente. Eu sou contra, mas exatamente. eu liberaria. Porque vamos pensar assim, vamos ser bem sensato. Cara, você tem filho, eu tenho filho. Cara, é impossível uma pessoa que pega um bebê no colo, que não tem ali passando, né? Tem algum problema, aquela questão quando a pessoa acaba de ter o parto ali, que tem aqueles, né? Aqueles traumas. Sim. É impossível alguém pensar, cara, eu sou a favor do aborto. É impossível. É impossível. Agora, veja, quando eu falo por mim, é impossível. Só que quando eu penso numa sociedade, cara, com todos os problemas, com todos os desafios, com todas as dificuldades, aí a gente tem que analisar caso por caso, né? Mas deixa eu te falar, eu acho que aqui... Vamos lá, vamos falar sobre isso rapidinho para a gente finalizar? E a gente vai para outro bloco depois? Eu enxergo uma sociedade onde o aborto é permitido e eu salvo mais crianças do que com a proibição do aborto. Cara, eu acho que o aborto é permitido, né? E aí, o que eu acredito? Eu acredito muito basicamente o que hoje a lei já permite, né? A lei já tem uma legislação que... Eu estou falando isso aqui, mas é uma outra coisa também que a gente tem que, talvez assim, até virar a página. Porque às vezes a gente fica discutindo coisas Sim. que já está resolvido, Sim. cara. Então, por que a gente fica discutindo? Você é a favor da liberação das drogas? Eu só queria... Só deixar uma que você já está antecipando o assunto. Vai. Mas, por exemplo, por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa... Você fala assim, eu acho que você está corretíssimo quando você pensa assim, eu sou progressista, em alguns casos eu sou reacionário. Só que quando a gente pensa numa sociedade, eu acho que a gente tem que pensar tem um cara, Irmão, um eu autor, sou cristão, velho. um autor. Eu não tô nem aí para progressismo ou reacionário. Eu sou de Cristo, irmão. Eu sei, só que Entende? veja... Ninguém nunca vai me colocar em rótulo nenhum. Eu não sou de direita nem de esquerda, meu irmão. Eu não sou progressista nem reacionário. Eu sou de Cristo, irmão. A minha mente, ela tá baseada naquilo que eu entendo que é o amor, velho. O amor à humanidade. Por isso eu te falo, eu sou capaz de enxergar uma sociedade onde o aborto é liberado e eu salvo mais vidas do que mato. Como assim, Felipe? Porque pelo menos, porque eu sei que em sã consciência nenhuma mulher quer abortar. Ninguém quer abortar, em sã consciência. Só que eu jogo a marginalidade de pessoas sem nenhum tipo de esperança. E quem vai abortar porque tem um problema psíquico ou uma depravação íntima, ela vai abortar. Ninguém vai segurar essa mulher.
Agora, aquelas que estão sendo levadas, manipuladas, em dúvidas, eu vou dar esperança, vou dar opção, eu vou dar estudo, eu vou dar conhecimento. E a chance de eu salvar crianças é enorme. Aí uma pá de gente moralista, religiosa, de direita, o aborto, eu sou a favor do nascituro, igual o Marco Antônio Costa fez aqui, de maneira, desculpa, hipócrita. Cara, tá errado. Você tá reduzindo... É isso que eu te falo, irmão. Não me rotulem, nunca me rotulem. Eu sou a favor da liberação das drogas. Porque eu enxergo uma sociedade, não de todas, óbvio, mas eu enxergo que eu dando educação, eu trago. O vício não é comum ao homem, nem nas drogas. É uma fuga, né? O vício é um problema, né, é um cara? desequilíbrio mental. É óbvio que isso é consciência. Né? As pessoas usam recreativamente, mas não são viciadas. O vício é minoria. Só que a galera... Mas então, isso é o que eu falo. Mas que é isso, Felipe? Você é louco? Liberar as drogas vai ficar Não, eu não estou falando da vulgarização, da libertinagem, da loucura. Eu estou falando de uma sociedade decente, adulta, para sentar e conversar. Claro. Mas, irmão, concordo, é isso cara, que eu tô te concordo. falando, nem lá nem cá. Acho que você é progressista sem perceber, cara. É o que eu tô te falando, irmão. É progressista sem perceber, Irmão, né? posso te falar uma coisa? Não, já. Eu sou a favor, é o que eu te expliquei. Mas, por exemplo, eu sou a favor do amor. Eu enxergo que uma casa, ela é saudável quando há presença. Seja do pai ou da mãe, mas há presença. Ô, Felipe, sabe o que eu acredito, cara? E aí eu acredito porque eu acho que eu tive essa formação agostiniana, né? Que a explicação pra mim do bem e do mal do Agostinho é fantástica, cara. Então, o que é o mal, cara? O mal é ausência. É omissão, cara. É então, assim, o mal não é isso, entidade. né? Não é entidade. Só que daí o que a gente vê? Não. Existe o bem e o mal, né? O anjinho bom, o anjinho ruim. E, cara, é muito simples, bicho. Por que a pessoa ela faz aquilo ou por que ela talvez ela erra? Porque ela não sabe o que é o bem, cara. Ela não sabe o que é certo. Perfeito no seu né? ponto. Então, aí nisso, aí a gente talvez concorda nesse ponto, e em vários outros aqui. Mas, cara, e como que a gente resolve isso, cara? É com conhecimento. Política. É com conhecimento. É com informação, diálogo, é com leitura. É isso. Concordo. É com conteúdo, né? Igual você está fazendo aqui, promovendo aqui, é um conteúdo que sai dessa ideia muito superficial. Então, assim, cara, essa é a realidade. Mas veja, e aí, cara, não tem problema nenhum de concordar com você em vários pontos. Mas qual é a dificuldade, por exemplo, que eu tenho de concordar com pessoas que são muito extremistas? Que elas não percebem que a solução para o problema complexo, ele não pode ser simples. Mas porque nunca vai não ser. é simples. Nunca vai ser. Porque é difícil, cara. Eu sei. Então, quando você pega, por exemplo, você levanta essa questão, voltando lá atrás, a Sim. questão da Lei Maria da Penha, Isso. a questão da educação de criança. Cara, isso é complexo pra caramba. verdade. Porque isso tem a ver com a sociedade, com a Agora, transformação escolhe da a tua sociedade. complexidade. Hã? Escolhe a tua complexidade. Ou a gente senta para resolver uma coisa que é extremamente complexa, ou complexo vai ser a nossa vida. Só que assim, cara, aí Entende? sabe o que eu chego à conclusão? Por exemplo, o que eu tô fazendo? Até esses dias, uma outra vez, minha esposa falou assim: você fala, o que você tá fazendo? Eu falo, cara, eu acho que, por exemplo, hoje, eu tenho feito esse trabalho na internet que eu faço com muito prazer, Sim. só que o que eu mais gosto, cara, é de dar aula. Por quê? isso. Porque é lá que eu tô em contato com a pessoa. plantando, Exato. Lá eu entendo a realidade, lá eu converso com os alunos, lá eu sou muito mais, às vezes, até um psicólogo do que um professor, porque eu tenho uma atividade que eu faço, cara, eu brinco. Eu não sei se você conhece, mas existe, é muito criticado também, existe um método de conciliação no Brasil, aqui, é muito usado, chamado justiça restaurativa. Cara, se você não conhece, uma hora pesquisa, mas é um método que é feito de você... Porque o que acontece normalmente num litígio, num problema judicial? Você resolve o problema de forma litigiosa, que é o que acontece lá, voltando lá naquela questão de quando você tem alienação parental. Sim. Você resolve lá a separação, você faz a separação dos bens, Sim. você tem tudo mais, você não resolve a causa. Que a causa qual que é? É o problema do pai e da mãe, ou do casal, que não se resolveu, que vai influenciar os filhos e tudo mais. Então, essa justiça restaurativa, cara, então existe um treinamento, uma formação. E eu fiz uma época
E, cara, mas basicamente é isso. É você resolver, através do diálogo, uma solução ali, um problema ali pendente. Só que não é fácil. Não é você chegar lá e conversa. Existe um método. Eu faço isso, às vezes, na sala. Então, o que eu é legal faço? pra caramba. Cara, é muito legal. Eu queria, assim, se eu tivesse perna, mas eu queria fazer isso em mais escolas. Por quê? Porque daí principalmente naquelas turmas que tem problemas. Cara, sai cada coisa, Felipe. Sai cada coisa. Assim, cara, eu saio da escola, às vezes, assim, cara. Eu saio entre as salas dos professores e choro. De tenso que é, cara. Mas coisas assim, coisas pesadas. Aí eu falo assim, cara, então criança... você não tá fazendo coisa legal? Tá, cara, eu acho que sim. Então, assim, e aí, só pra terminar essa ideia que eu tenho, que é aquele trabalho de formiguinha. É isso. A semente, né? A gente tá jogando. A semente, é isso. Exato. Mas então, você vê como a gente pensa... Cara, muito parecido. Muito né? parecido, irmão. E eu vou te dizer pra ti, eu não discordo de você. Eu não consigo discordar em nada do que você falou. Exceto que nem eu te disse, não, peraí, eu posso criticar o sistema... Porque eu não quero acabar com ele, eu quero melhorá-lo. Isso é progressismo, pô. Você entende? Isso é a ideia principal do progressismo. Agora, isso é muito importante. Quando o discurso ele é pervertido e ele é modificado e dizer assim, você que está criticando o sistema, então você é contra ele? Cara, isso é loucura. Ó, eu vou dar só um exemplo em relação a essa questão do sistema. Não sei se você sabe, mas até no Alexandre de Moraes... A escolha do ministro do STF era feita pela lista tríplice. Como que era? Tinha uma lista do Ministério Público, tinha uma lista lá da Polícia Federal, tinha uma lista, se não me engano, do Sistema Judiciário. O presidente pegava essa lista, pegava lá 3 nomes e escolhia um. E aí passava para a sabatina. Passava para a sabatina. O Temer, ele simplesmente... Mas isso... não era uma regra, era uma... Convenção. Era uma formalidade que todo mundo seguiu até a Dilma. Sim. O Temer simplesmente rompeu. Isso. Foi lá e lembra que quando o Alexandre de Moraes entrou, a própria esquerda bateu muito, falou assim, absurdo, rompeu com a lista e tal. Aí depois escambou. Aí depois o Bolsonaro colocou lá os dois, aí o Lula depois também já colocou e acabou. Quando eu digo de você questionar o sistema, o que eu acredito é... Não há problema de você questionar, por exemplo, uma falha desse sistema. Isso. Agora, por exemplo, cara, vamos pegar uma coisa muito séria, que é a descredibilização das urnas eletrônicas. Cara, os caras tinham a BIM paralela na mão. Sim. Os caras ficaram 4 anos fazendo investigação até da alma dos bispos da CNBB. Isso. Os caras não encontraram uma falha na urna eletrônica. Isso. Felipe, todo domingo, cara, lá na minha cidade... que é a cidade do Sérgio Moro, eu brinco, tem uma galera que faz um abaixo-assinado para que a urna tenha voto auditável. Tá. Ou melhor, voto auditável não, voto com papelzinho. Impresso ali. Veja, cara, mas os caras já... O próprio Bolsonaro tudo falou bem. assim, não tem nenhum defeito a urna. Peraí. Vamos só... Beleza, concordo com você. Vamos falar da urna. Só para matar. 2 perguntas rápidas para você. Flávio Dino também criticava as urnas. E disse, inclusive, que quando ele perdeu as eleições foi... fraude. Ele fala isso publicamente, tem um vídeo na internet. Ninguém nunca tinha dito nada pra ele que ele era antidemocrático, ele tava no STF. Cara, mas assim... Não, tá lá no STF. Calma. É isso que eu tô te explicando. 2 errados nunca vão fazer um certo. Ou seja, eu não passo a mão na cabeça de quem critica a urna. Eu acho idiota. Só que lá também faziam. É que todo mundo agora fala, eles criticam, são antidemocráticos. Não, vocês fazem a mesma coisa. É sujo falando de mal lavado. Aí eu posso te fazer uma outra pergunta. Mas qual problema seria ter um papelzinho caindo ali? O problema... Não tem problema nenhum. Tem problema. Não, irmão, eu vou te explicar ninguém vai ver, tá lá, pode recontar. Sabe qual é o lance? Júlio, eu não preciso do papel. Para mim, isso é perfumaria barata. Só que o meu ponto é o seguinte, de novo, é aquilo que você falou. O problema é complexo e ninguém quer resolver. Sabe o que as pessoas fazem? Banheiro trans, pode ou não pode? A urna, olha, antidemocrático. Olha, não sei o quê. Irmão, na moral, nossa vida está sendo destruída. Totalmente, as famílias estão acabando. Você acabou de dizer que você entra na sala dos professores porque você faz um método cabuloso com crianças de 12 anos que devem falar coisas absurdas e que te provoca internamente. Fala, caralho, mano, que dor. É disso que eu estou tratando aqui, irmão. Assim, eu não tô... Irmão, urna eletrônica... Ô, Felipe, só que assim, o que eu quero dizer em relação tô trazendo esse exemplo para dizer que
a gente pode questionar o sistema, não há problema. Então tá bom. Só que quando a gente começa que aí, cara, você pega Descredibilizar é outra coisa. Exato. É outra você pega, coisa. por exemplo, e esse modelo de descredibilizar as instituições, de descredibilizar o voto, de dizer que foi fraudado. Não, cara, isso esse eu é um sou contra. sistema, Isso eu esse é sou um contra. sistema que sabe quem que utilizou isso? Todos os sistemas fascistas. Não, irmão, isso eu sou contra. Descredibilizar, eu sou contra. O único sistema que eu descredibilizo, digamos assim, é o político como ele é hoje. Porque ele é feito para se perpetuarem aquelas... Porra, meu irmão, são muitas coisas pra ser mudadas, tá ligado? Tipo assim, porra, tu vota no Tiririca, o Tiririca arrasta 50 caras com ele lá dentro. Que nem foram votados, tá ligado? O sistema do coeficiente, Tudo, né? coeficiente eleitoral, muitos partidos, loucura, líderes de partido, emenda parlamentar e etc, etc. Então, beleza, é um sistema ruim, pode melhorar. Não estou descredibilizando, porque não tem como a gente mudar sem política. Acabou. Não é isso. A minha questão é outra, viu, Júlia? Meu ponto, e eu faço esse tentativa nesse programa, é encontrar pessoas boas que olhem e falam, pô, temos um problema aqui, pessoal. Vamos olhar para dentro, vamos começar a olhar para nossa casa, vamos começar a olhar para nossa família. Eu não sou contra o progressismo. Eu sou contra apenas um progressismo desenfreado, que já não é mais um progressismo, já não é progresso. É retrocesso também. A animalização humana, ela é perversa. Assim como o moralismo falso, hipócrita e imoral. Jesus, ele condenava exatamente isso, irmão. Eu já falei para ti, eu não sou... Eu vejo... Meu olhar é o olhar de Cristo, irmão. Qual é a lei? É o amor, velho. Eu concordo. Eu também penso assim. Quer ver um exemplo para a gente finalizar? Tu casou virgem? Cara, eu tenho uma história com a virgindade interessante até. Eu fui pro seminário, eu era virgem. Imagino. Cara, eu saí do seminário, até todo mundo acha assim, você sai do seminário por causa que começou a namorar, né, e tal. Não, cara, eu saí do seminário por uma história até interessante, assim. Porque eu fui fazer uma experiência na Espanha e eu conheci uma casa de padres que já estavam com uma certa idade. Sim. E, cara, assim, eu comecei a olhar aqueles padres, assim, sem família, sem filho, sem esposa. E aquilo foi me dando uma angústia, assim, né? Sim. Porque eu entrei pro seminário, eu tinha 20 anos, 22 anos, eu era virgem. Não, 20 anos eu entrei. E eu tinha namorado muito pouco, assim. Eu sempre fui muito ligado à igreja, muito ligado à religião. E quando eu saí, cara, e assim, foi um desespero, não em relação a você ter alguém, mas você pensar na sua velhice. Porque, Felipe, ninguém pensa muito na velhice. A solitude é terrível. A solidão. Cara, e eu vi aqueles padres que na juventude era, né, tem disposição, energia. Cara, mas aí chega numa certa hora da idade e aí? Que você vai estar com quem? Eu entrava... E aí a gente tem um hábito... esse seminário que eu estava é um seminário muito baseado em algumas metodologias da Idade Média. Agostinho era um monge, né? Então eles tinham a ideia de da reclusão. Exato. Então a gente ficava muito recluso, assim. A gente ficava num quarto. Solitude. Isso. E a gente ficava num quarto. Cara, eu entrava no quarto, assim, eu fechava a porta, me dava uma angústia. Eu falava assim, cara, você imagina eu com 50 anos, 60 anos, sozinho. Não era a questão da relação sexual. Te entendi, irmão. Era a relação de você ter alguém. Pô. Exato. Sociedade, sabe? Tá, humanidade. Exato. Aí, assim, cara, eu saí do seminário, demorei ainda assim... Cara, e quando eu quis sair do seminário, eu demorei quase um ano para sair. Porque era um processo. Então, não foi, eu vou sair. E aí eu fiz um processo para sair. Quando eu saí, eu demorei mais uns 5 meses para começar a namorar. E aí depois que comecei a namorar, eu demorei mais um ano. Eu namorei 4 anos com essa pessoa. Demorei mais ou menos um ano, menos que um ano, que a gente teve a primeira relação. Perfeito. E eu e ela era virgem. Legal. E eu pensava em casar com ela. Entendi. Aí depois... Depois eu acabei não casando, me separei, casei com a minha esposa, a gente já tá junto há... Logo depois desse relacionamento, você ficou com a sua esposa? Passou um tempo, eu terminei com ela, passou uns 3 meses, eu comecei a namorar com a minha esposa. Antes de namorar com a sua esposa e fazer sexo com a sua esposa, você fez sexo com mais alguém? Não. Não. Eu também tive pouca experiência sexual na minha vida. Sério, cara? Até nem a gente parece, então. Eu na minha vida só tive 3 mulheres. Eu tive 2. Que foi essa garota eu e sempre fui de namorar. Eu também. Só que é interessante. Uma dessas mulheres que eu tive foi sexo casual. Tipo, eu tava com vontade, a menina deu em cima, a gente ficou junto. Me senti um lixo. Tipo, não rolou, né?
Não rola, irmão. Sabe por quê? Não Quando tem... tu prova fazer sexo por amor... É, diferente, cara. Não tem nada a ver. Não é? Claro que é. Eu sempre digo isso. Uma pessoa que faz 1000 vezes, tem 1000 experiências sexuais, no dia que ela prova uma experiência com amor, com conexão... É diferente. Ela troca as 1000. É. Aí eu te pergunto, por que ficou feio falar sobre isso? De ser... Por que ficou ruim as pessoas chegarem na internet, os influenciadores, e dizerem, gente, tem um sexo mais bonito, tá ligado? Uhum. Tem um sexo de amor. Eu sei que é seu corpo e suas regras. Veja, eu respeito a sua liberdade. Eu sei que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês são livres, mas tem um caminho mais excelente. Sabe, eu sou desse, cara. Eu sou desse aqui, ó. Do caminho mais excelente. Eu não sou contra a liberdade. Irmão, você me viu. Você é a favor do aborto? Eu sou contra, mas eu liberaria. Olha aquilo. Você é a favor da liberação das drogas? Não, irmão, eu sou contra, mas liberaria. Porque eu respeito a liberdade do humano. Eu acho que o homem é livre. Agora, irmão, tem um caminho mais excelente. Meu papel é de pai, irmão. Eu entendo. Minha angústia é de pai. Eu quero mostrar para as pessoas que tem um caminho mais excelente. Se te ferirem uma face, oferece a outra. Tem um caminho mais excelente. Não retribui mal com mal. Eu nunca vou justificar o erro de um cara com outro erro, irmão. Eu nunca vou pagar mal com mal. Meu papel aqui não é esse. Nosso papel na vida não é esse. Eu quero, no meu último dia, cara, quando eu for me recolher com o Senhor, eu dizer, Senhor, eu tentei. Sim. Porra, irmão. Mas ô, Felipe, eu concordo com você, cara. Só que eu acho assim, quando você fala assim, por que a galera não fala? É que, cara, vamos ser bem sinceros, eu acho que é a mesma coisa que assim, a galera criou esse estigma de que quem é de esquerda é uma galera tudo zoada, tudo relaxada. Cara, a real é que quem é de esquerda não tá ligando pra isso, bicho. Dane-se isso. Você quer pintar o seu cabelo de... Você pintou de loirinho? Isso. Cara, beleza. Você quer pintar de azul? Maravilha. Você quer deixar ele crescer? Perfeito. A questão é, não criamos esse modelo estético que é um modelo único. Não é estético que a gente está tratando aqui, eu e você. Porque esse aqui a gente também não liga. Esse não tem nada a ver sobre o caminho mais excelente. Nosso problema é o humano. Sabe qual é o problema, Júlio? É quando é pregado a não humanidade. Você não é bicho, cara. Eu não sou bicho. Não sabe qual é a nossa diferença para os animais? Se você sabe, você fez filosofia. A nossa capacidade de dizer não aos nossos instintos mais viscerais. Irmão, quando eu vivo nos meus instintos viscerais, eu me animalizei e desumanizei. Daí que é engraçado, né, cara? Porque não sei se você já leu Nietzsche, né? O Nietzsche é um cara que, assim, você lê ele, você fica... Ou você fica muito bom, ou você fica muito louco, né? E o Nietzsche, ele vai dizer isso, né? O nosso problema... Olha que louco, né, cara? O nosso problema é que a gente criou... O Sócrates, ele nos deu a razão. E o problema é esse. Quando você age muito racional, você perde todo o seu instinto. Olha aqui, é o contrário do que você está falando. Por quê? E aí eu entro numa outra discussão que eu faço muito, né, em relação à questão da lei. Por exemplo, esse dia eu estava com uma aula de uma professora de direito penal e ela estava justificando por que a lei é importante, a lei penal é importante, a lei penal é importante. E eu dizia, não, eu acho que quanto menos lei, melhor. Ela quase me tirou da sala. Onde já se viu? Eu falei assim, professora, eu acho que a gente tem que aprender... eu sou kantiano, sabe? Faça aquilo que se todo mundo fizer, vai se tornar uma verdade universal. Ou seja, por que matar é ruim? É porque tá na lei? Não. Porque se todo mundo começar a matar, já vira uma guerra, né? Por que roubar é ruim? É porque é uma lei? Se você vai preso? Não, é porque se todo mundo começar a roubar um do outro, vira o caos. Então, assim, eu acho que a gente vive... Daí, eu tô falando aqui, claro, que a gente poderia entrar em vários assuntos, né? E a gente ficaria aqui a noite inteira. Mas, assim, cara, eu acho que a gente... Na verdade, eu acho que, assim... A gente coloca muito problema também onde não tem. E eu acho que hoje se colocou muito essa ideia, principalmente aí pela grande mídia, né? E por esses... Porque hoje, cara, o que envolve a nossa vida é realmente a internet, os programas, os cortes. E, cara, eu acho que ser progressista é isso que você está falando. Eu acho que é o que a gente concorda. São coisas muito mais simples e, ao mesmo tempo, complexas, por exemplo, que é uma coisa que a gente não bate. Né? Mas, no fundo, cara, como é que a gente resolve o problema da desigualdade? Como é que a gente resolve o problema das injustiças que acontecem? Como é que a gente coloca uma coisa que, por exemplo, ninguém fala realmente? Como é que a gente coloca em prática a Constituição? Perfeito. Porque, cara, a Constituição não está sendo colocada em prática. Nós vamos falar isso no próximo programa que a gente vai gravar. Valeu. Agora já. Só que eu vou te dizer uma coisa. A vida é um evento curto, eu sempre digo isso. Milagroso demais
pra gente desperdiçar ele não vivendo a coisa mais bela que nós podemos, que é a nossa humanidade. Você falou uma coisa aqui, eu gravo as coisas. Você falou, quem é pai, sabe. Você pega seu filho no colo pela primeira vez, você sabe. A sua vida muda, né, Então cara? você sabe que tem um caminho mais excelente. E o meu papel é nunca omitir, como o Agostinho falava da ausência, nunca omitir essa verdade. Porque as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão comendo pedra ao invés de pão. Sim. Eu não aceito isso, velho. Nunca vou aceitar. Eu vou morrer até o último dia da minha vida. Eu não vou aceitar. Porque eu acredito nisso. Eu não aguento. Quando você falou, vamos tratar de desigualdade, vamos falar sobre isso. Eu sou a favor, cara. O capitalismo não deu certo. Ah, mas o capitalismo tirou milhares da miséria. Eu sei, qualquer outro sistema talvez também tivesse tirado. Não é esse o problema. O capitalismo é amoral. O problema não é esse. Mas é o melhor sistema? Não sei. E o que ele faz, o capitalismo? Ele só exacerbera a ganância humana. Pronto, então ele está fadado a dar errado. Acabou. Então o que eu posso fazer? É complexo. Vamos conversar. Como é que eu trato desigualdade? Como é que eu trato injustiça, violência? Como é que eu trato racismo? Vamos tratar sobre essas coisas? Vamos. A questão é, eu nunca vou omitir que há um caminho mais excelente. Por nenhum tipo de conveniência. Por nenhuma paixão pessoal, religiosa, pragmática, política, tá ligado? Nunca. Por isso, quer me chamar de progressista, quem está vendo esse programa? Você me chama, mas nunca me rotule, porque não é isso que me move. O que me move é olhar a vida e falar assim, cara, eu daria isso pro meu filho, velho. É só isso, irmão. Show. Tamo junto. Eu quero que você deixe um recado aqui pra galera e na sequência eu finalizo o programa. Valeu, obrigado pelo convite. Queria muito agradecer aí todo mundo que viu aqui o vídeo até o final e deixar um like no vídeo, se inscrever no canal aqui para esse canal crescer e crescer muito, porque eu acho que a ideia aqui do Felipe é uma ideia muito nobre, né? Uma ideia muito original de levar esse debate aí para a internet. E nós cara, vamos estar em vários idiomas, irmão. Vai. Eu queria, por exemplo, você é um cara que tinha que estar aqui comigo várias vezes, velho. Pô, cara, eu adoraria você estar aqui do meu lado apresentando o programa comigo. Sabe por quê, irmão? As pessoas é que estão sofrendo. Sim. Porra, irmão, tu é um cara bom pra caramba, velho. Valeu, cara. Não, é sério, E é engraçado, eu até ia perguntar isso pra você, né? Quando você me chamou, eu fiquei pensando assim, cara, por que ele me chamou, né? Porque assim, cara, a gente que é dessa visão mais crítica, a gente normalmente não é muito quisto, assim, pela galera. Na verdade, a gente é muito quisto pelos nossos, né? Mas aí foi aquela coisa, eu tinha uma impressão talvez diferente, né? Daí até você falou assim, falei, cara, eu acho que a gente não tem muitas ideias comuns. Falou assim, cara, depois eu fui ver, cara, a gente tem muita ideia, né? A gente tem 3 filhos, né? Você casou já. Mas você viu, eu nem sabia. Eu também não. Mas você também não. não. Eu te respondi na hora, você né? mandou, falou, cara, não relaxa. Vem cá, vamos conversar, irmão. Quero te conhecer. É verdade. Aí depois eu até fui perguntar pro Leonardo. Leonardo, como é que é lá, cara? O Felipe falou, cara, o Felipe vai em paz e tal, que o Felipe é de boa. E realmente, cara, eu fico feliz. Me chama quantas vezes você quiser, cara. Só preciso você não tá entendendo. Perguntar pra minha mulher se ela deixa eu vir. Vem com a família, pô. Vem passear com a família. As portas estão abertas para sempre que você quiser. Obrigado, de todo o meu coração. Verdade. Irmão, de novo, eu tinha desacreditado em ter amigos, cara. Eu tinha desacreditado de muita coisa. Você não tem noção de onde eu tava. Isso aqui foi um resgate. Deus me agraciou com isso aqui como um resgate, irmão. De esperança. E Deus está me mostrando pessoas muito legais. Porra. Tô te falando sério. Eu tô olhando no seu olho para te dizer isso. As portas estão abertas para você. Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas, cara. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas, irmão. Você faz lá no teu colégio, como um bom professor que você é, um cara que ama os seus alunos, eu tenho certeza. Conta comigo. Vamos espalhar essa semente boa. Tá bom? Certeza. Valeu. E nós vamos gravar mais. E você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, como o professor Júlio falou. Ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso para nós dois. Nós somos progressistas e de vez em quando reacionários. Eu não, hein? Ele também. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Brain Juice, o segredo para turbinar mente e corpo. Nosso primeiro patrocinador desse programa entrega o que há de mais saudável e inovador com extratos concentrados de Lion's Mane, líder mundial para a memória, Cordyceps, que eleva o foco e disposição, e o Reishi, o favorito asiático para imunidade e sono. Esse superalimento natural em só 15 gotas garante performance no trabalho, resistência nos treinos e noites tranquilas. A Brain Juice é muito bem avaliada nas redes. Por quê? Porque ela desperta o seu potencial. Use o cupom IRON10 e experimente agora esse super alimento.